preocupa os profissionais de saúde. O envelhecimento e as doenças degenerativas provocam um alto índice de morbidade e mortalidade. O tratamento da dor também é um desafio para a medicina. Por isso, clínicas e hospitais estão investindo cada vez mais na descoberta de novas terapias. O cientista Luiz Augusto Conrado, criador da bioestimulação, é o entrevistado de hoje no RB Notícias. Doutor Conrado, é um prazer recebê-lo aqui no RB Notícias. O senhor que chegou hoje de São José dos Campos. Isso, o prazer é meu estar aqui. Nós pegamos um avião fazendo um bate-volta aqui com vocês, né? E para poder dar essa participação nossa que a gente vem trabalhando na pesquisa, para que a população, de uma forma geral, possa conhecer um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo em benefício dos nossos pacientes. Né? Perfeito. Conrado, me diz uma coisa. O que é a bioestimulação? Bom, a bioestimulação é uma forma da gente estimular o metabolismo celular. Isso sem ter que implementar nenhuma medicação. Então nós estamos usando a terapia com a luz para que possa se estimular essa célula, para que possamos aliviar dores, para que possamos cicatrizar mais rápido um tecido, para que diminuímos o edema e, consequentemente, uma forma geral, o controle do processo inflamatório. Ou seja, é uma outra maneira também de se pensar em saúde e em medicina, né? Porque medicamento, é claro que ele, muitas vezes, é de fundamental importância para a cura de uma doença, mas todo medicamento tem um efeito colateral. Perfeito. Esse é um dos maiores males hoje da população, é a ingestão de medicamentos. Porque na ânsia da gente querer resolver um problema, nós estamos criando efeitos colaterais por outro lado. É no caso dos anti-inflamatórios. Se eu tomo um anti-inflamatório por uma semana, não tem mal nenhum. Mas tem pessoas que diariamente, mensalmente, anualmente estão tomando essa medicação. E isso vai interferir no rim, vai interferir no processo circulatório, mesmo nas condições do sistema gastrointestinal, que vai causar efeitos sérios, danosos sérios, na ânsia de corrigir uma doença, nós estamos causando outra. Aliás, tivemos um exemplo desse muito grave, né? Que foi aquele medicamento Vioxx. Vioxx, né? Praticamente. Que era um medicamento para hipertensão, não é isso? Não, ele é um anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Né? É um anti-inflamatório. Só que ele é inibidor da prostaglandina. É a prostaglandina que vai gerar o processo inflamatório. E no fato de eliminar a prostaglandina, ele compromete o sistema gastrointestinal, porque a prostaglandina faz parte do sistema digestivo. Então você começa a ter úlcera, ter processo de sangramento intestinal, começa a ter problemas cardíacos. Hepáticos também, né? Hepáticos também. Inclusive uma brasileira morreu nos Estados Unidos por causa de cirrose hepática, né? Com certeza, porque você desenvolve todo um processo. 2, 3 anos tomando Vioxx, né? Você desenvolve todo um processo vascular de calcificação arterial, porque isso aí queima a artéria, a parte íntima da artéria, e vai promover um fibrosamento. Conrado, você criou esse aparelho, né, que eu gostaria que você mostrasse para os espectadores do RB Notícias, né, que vai incidir numa luz infravermelha, não é isso? Isso, uma luz vermelha. Porque a luz infravermelha é invisível. A luz vermelha é visível. Perfeito. Então a gente usa os dois comprimentos de onda na cura dos tecidos. Perfeito. Isso é que você, através desse aparelho, que você vai criar a bioestimulação. Perfeito. Não é? No tecido. No tecido. Agora, essa bioestimulação você tem utilizado para que doenças? Porque eu sei que a medicina tem enfrentado grandes obstáculos, principalmente com relação às doenças degenerativas e também a dor causada por essas doenças. Então nós temos aí uma série, né, de doenças. Quais as doenças que você vem tratando com este aparelho e com esse novo tratamento? Esse aparelho aqui, seria a luz laser, ela é fantástica no processo de analgesia. Certo? A princípio nós começamos na odontologia, certo? Na analgesia. A gente faz um clareamento, o dente fica branquinho, mas você põe água gelada, dói. A hipersensibilidade. Hipersensibilidade. Você remove uma obturação de amálgama, uma restauração de amálgama, põe uma de resina. A pessoa bate a água e dói. Você pode tomar antibiótico, anti-inflamatório, não adianta. Enquanto o organismo não acelerar aquele metabolismo, tá, não vai passar essa dor. Agora, com a aplicação dessa luz, nós corrigimos rapidamente, uma ou duas aplicações, o processo de analgesia.
Nesse processo todo, nós fomos evoluindo para uma série de dores, por exemplo, dores articulares de articulação temporomandibular. Tem pessoas que não abriam isso aqui a boca, 2 milímetros. No decorrer da 3ª ou 4ª sessão, a pessoa já estava abrindo a boca e aquela dor já passava. Isso eu não precisava dar mais medicação. E nós fomos vendo que nós conseguimos trabalhar a nível, por exemplo, o joelho, torcer o joelho, tá com edema. A pessoa não consegue subir um vão de escada, sai puxando a perna. Aplica isso aqui à noite, no outro dia a perna já está solta. Aquele edema já aliviou e a pessoa já tem mais segurança no passo. Mas como é que essa bioestimulação, o que ela provoca? Como é que ela dissipa, por exemplo, esse edema, essa inflamação? Sim, a primeira coisa... É através do calor? Não, é através da luz. Da luz. Não tem relação com calor. Certo? E o que acontece? Toda vez que a gente tem um trauma, nós temos a presença de edema e quebra de plaquetas. Tem hemorragia. Perfeito. Tanto é que a gente põe gelo para corrigir o edema. Tá? Então o edema é um dos maiores vilões da inflamação. À medida que ocorreu esse trauma, ou por química, ou física, ou por bactéria, tá? Existe aquelas células iniciais, as primeiras células que chegam são o neutrófilo. O neutrófilo, ele chega lá e bate e morre, ele não tem efeito mensageiro. À medida que morre, ele manda um efeito mensageiro para o corpo inteiro, certo, chamado emissor de prostaglandina. A prostaglandina é que vai desencadear dor, calor, rubor, processo inflamatório característico. À medida que a prostaglandina atua, ela chama para si, para a região, presença de células específicas, como o linfócito, como o macrófago. Tá? Então essas células têm efeito mensageiro adquirido ao longo da vida. Então começa aquela reação de combate a toda a contaminação que tem ali. Aí nós começamos a formar um estresse oxidativo, formar radicais livres e radicais superóxidos, que vai aumentar o edema e vai modificar o pH dessa região. Então o pH fica muito ácido, o pH é 7, ele passa para ter uma pH 6, 5, 4. Tá? Aí dificulta a oxigenação. Certo? Nós vamos ter um aumento da adesividade plaquetária. Então a gente fica com sangue venoso, não com sangue arterial. Então o que acontece? O pH estando ácido, cheio de edema, então a célula não consegue mais capturar os aminoácidos, o sódio, o potássio. Então começa a ter dificuldades. Então cai o metabolismo celular. Então a inflamação está instalada e a lesão fica. Então nós temos dor, compressão de terminações nervosas, tá? Nós temos dor, nós temos o processo inflamatório, a ferida que não cicatriza. Enquanto nós tivermos esse quadro, né? Esse quadro, ou seria o meio não esteja propício, a ferida está instalada. Hoje nós estamos vendo feridas com 10 anos, 15 anos, até 30 anos de ferida que ninguém cicatriza. E quando a gente aplica essa luz em um tecido, certo? Nós vamos estimular célula como o mastócito, ela vai degranular, liberar histamina. Histamina é um importante vasodilatador. Certo. Então o que acontece? Vai dilatar os vasos venosos, né? E aquele líquido que está extasiado volta para dentro dos vasos. Então, em pouco tempo já diminui medida pela perda de água, que já vai para o sangue e vai ser metabolizado pelo rim. Nós vamos atuar em célula como plaquetas que vão liberar endorfina e serotonina, que são importantes enzimas, neurotransmissores, que são hormônios, né, que vão ter um efeito analgésico, aumentar o limiar de dor do paciente. Então, com isso, eu alivio dor. A serotonina, inclusive, libera o humor, né? O humor também. O prazer, né? Sim. Agora, vamos estar estimulando uma substância chamada superóxido desmutase, que controla a ação da prostaglandina. Então, vamos diminuir a adesividade plaquetária, o sangue chega com mais oxigênio, certo? Eu vou facilitar toda a permeabilização do meio. E aí o que acontece? Eu corrigi o pH do meio, eu vou dar condição da minha célula, células vizinhas, abrir a membrana, que vai passar nutrientes, ela vai ser nutrida o citoplasma, e vou estimular a mitocôndria, que vai formar ATP, que é energia celular. Então nós temos condição de síntese de colágeno, e síntese de elastina, e síntese de DNA, que eu vou ter divisão celular e vou cicatrizar minha ferida. Então o que acontece? Essa luz, ela vai me propiciar uma regularização do meio e uma estimulação da célula. Uma coisa bastante interessante é o seguinte: toda célula, ela tem um platô que é dado pelo DNA. Certo. Mas se ela está subnutrida
ou está sem atividade, ela fica aquém do platô dela. Então ela fica em latência, certo? No momento que eu estimulo, eu vou subir esse estímulo até o platô e jamais eu vou estimular além daquilo que ela está programada, porque é dado pelo DNA. Eu vou estimular além disso daí se eu utilizar uma luz ultravioleta, um raio-x, uma radiações alfa, beta, gama, que tem efeito mutagênico. Mas quando eu trabalho com a luz no vermelho ou infravermelho, eu vou estar estimulando simplesmente corrigir o meio, e esse meio me dá a condição de aumentar o metabolismo celular, e essa célula então vai se dividir ou vai sintetizar aquilo que ela foi programada para tal. Com esse aparelho, você vem tratando... Bem, você já explicou o seguinte, que a dor, por exemplo, pode ser tratada por esse aparelho. Sim. Certo? A cicatrização. Agora, e o edema? Né? Ele vai estimular, por exemplo, ele vai fazer com que o edema se dissolva, vamos dizer assim, uma linguagem bem coloquial. Se dissolva, né? Há uma vasoconstrição, né? A vasodilatação. Dilatação. Isso. E há uma estimulação das células. Né? E pode haver até uma divisão celular. Perfeito. Então você pode, por exemplo, você vai estimular na realidade o organismo para que ele acabe com aquela inflamação. Sim. Né? Você, com esse aparelho, você consegue também liberar toxinas, o corpo expele toxinas, expele essa inflamação? À medida, por exemplo, que eu estimulo a histamina, ela vai liberar toda aquela toxina que está instalada ali. Por exemplo, o caso da celulite. O que é celulite? É uma gordura localizada que vai se formar, certo? E vai comprimir vasos. À medida que ela comprime os vasos, ela vai extasiar líquido. Tanto é que a celulite chama hidrolipodisplasia. Tá? Então ela vai formar líquido, um acúmulo de líquido que já vai dar uma flacidez para o tecido. Tá? Então esse líquido que está ali, ele é um líquido tóxico, porque ele não está sendo trocado, ele fica acumulado. Consequentemente, ele está cheio de toxina. E essa toxina vai comprometer a irrigação da pele. Por outro lado, o que acontece? Nós temos trabéculas que ligam a pele ao músculo. E essa trabécula de tecido conjuntivo, ela vai ficar inflamada e vai fibrosar. À medida que ela fibrosa, ela puxa a pele para baixo. Então dá o aspecto de casca de laranja. No momento em que eu irradio essa celulite, tá, eu vou estimular a permeabilização desse líquido. Tá? Então esse líquido que está extasiado, ele vai entrar para dentro dos vasos e vai ser eliminado pelo rim. Então o que acontece? Eu já melhorei o meio, já corrigi o pH do meio. Consequentemente, aquele líquido que estava ali, que praticamente seria a urina, que não foi drenada, tá? Ela está tendo um efeito tóxico. À medida que eu drenei, então eu facilito a formação de um processo que vai promover um desfibrosamento através de síntese de colagenase, que vai controlar a ação do queloide, do colágeno, tá? E aí eu vou ter a pele mais flexível, diminuir medidas, certo? E vou controlar a flexibilidade da perna. Então aquela tensão que se tinha, ela se forma atenuada. Então você pode diminuir, por exemplo, você pode até corrigir um processo de fibrose epitelial. Perfeito. Superficial. Superficial. Isso você pode. Conseguimos. Então o que acontece? O pós-operatório, por exemplo, você faz uma cirurgia ou leva um trauma, um corte, a pele vai se fechar. Certo. Mas muitas vezes forma um queloide. Às vezes você faz uma cirurgia de mama para colocar um silicone. Certo? Nós tivemos casos de uma mama a gente aplicar o laser e na outra não. Uma fica com quase 1 centímetro e a outra fica um fiozinho. Então o que acontece? Você percebe nessa cicatrização, você percebe uma área endurecida. Então quem já tem tendência para a formação de queloide, se após uma cirurgia fizer um tratamento de bioestimulação, ele pode retardar. Vai retardar. E mesmo quem tem o queloide vai atenuar. Vai atenuar. Vai atenuar. Porque nós temos esse processo que a gente estimula a colagenase que controla a ação do queloide. Agora, a qualidade de cicatrização muito superior, sem dúvida. Então, fazendo esse tratamento até a cicatrização total, ele pode ficar com um queloide bem fininho. Bem fininho. Isso é fantástico, né, para a cirurgia plástica. Então hoje, por exemplo, nós estamos vendo pessoas que... Porque é uma incógnita, não é, Conrado? Para muitos pacientes, ninguém sabe se tem queloide ou não. Não sabe, vai saber depois que faz a cirurgia. Que tem a tendência a fazer isso. Né? Agora, você vai submeter a uma cirurgia plástica
quais são os efeitos danosos? Você nunca sabe, certo? E mesmo depois que você fez uma cirurgia plástica, o quanto tempo você não fica encarcerado em casa, porque está cheio de hematomas, está cheio de edema. Com o bioestimulador, você acelera. Você acelera. Então hoje eu acho que não é mais concebível você ter dor. Nós temos a arma, certo? E essa arma é uma luz, e nós vamos ter uma diminuição de todo esse processo de uma forma bastante natural. Ou seja, nós temos a nossa própria cura, só basta ser estimulada. Então a luz é uma fonte de vida, certo? Então nós, através dessa luz, tanto na região do vermelho e infravermelho, nós temos esse potencial de acelerar esse metabolismo, de enxugar aquela toxina que está retardando essa cicatrização, de uma forma bastante simples. Quais as doenças que provocam, assim, as piores dores e que você vem tratando com o bioestimulador? Olha, eu tenho resolvido problemas de herpes zoster. Herpes zoster é uma doença, é um vírus que muitas vezes quando ela pega a nível de abdômen ou perna, certo? São regiões grandes que ela atinge e a pessoa não pode colocar nem roupa, dá choque, fica no desespero. Terrível, assim? Então você põe tempo nisso aí. Às vezes tem pessoas que estão tratando 4, 5 anos, fazendo acupuntura, fazendo uma série de tratamentos e não tem sarado. Hoje, graças a Deus, os casos que eu andei indicando tem resolvido em questão de 30, no máximo 60 dias, a gente tem feito esse alívio de dores. Eu já tive casos de fazer tratamento de herpes abdominal, certo? E em seguida, questão de uma semana que estou tratando, esse herpes passou pelo nervo trigêmeo, pelo trígono trigêmeo. Então formou uma nevralgia. A pessoa não podia nem escovar o dente, não podia se alimentar, que dava choque. É uma dor desesperadora. Com a aplicação dessa luz no trígono, no gângulo do trigêmeo, questão de 2 semanas, aliviou. Herpes simples de lábio também, rapidamente a gente consegue. Hérnia de disco. Que é uma dor terrível. Dor de nervo ciático. Que também as pessoas mal conseguem andar. Tem pessoas que pensam até dar tiro na cabeça. Por exemplo, pode ser recomendada para um jogador de futebol, até mesmo um atleta do atletismo, um corredor de 100 metros, um corredor de maratona? Com certeza, porque o que acontece? À medida que você faz o exercício, você queima a glicose. A glicose, na hora que ela é queimada, forma-se o ácido lático. O ácido lático é que dá a sensação de cansaço e que dá a sensação de dor. Certo. Quanto mais rápido eu eliminar isso do organismo, melhor o meu desempenho. Claro. Então, por exemplo, hoje eu tenho atletas, por exemplo, que nunca é jogador de vôlei, que joga todo dia. Não dá tempo do organismo recuperar. E esse fato de eu conseguir... É uma Copa do Mundo de vôlei, jogos todos os dias. É fantástico isso aí. Mesmo, às vezes, a pessoa pode ter um problema de ligamentos, você consegue aliviar essas dores, consegue diminuir o edema. Então a gente pensa o seguinte, toda vez que eu tenho um processo inflamatório, uma ferida, eu teria que colocar gelo, tá, para diminuir o edema. Nesse caso aqui, mesmo com temperatura, não vai inchar, pelo contrário. Eu vou desinchar porque eu vou estar estimulando células específicas de analgesia e células que vão eliminar o edema. É o caso, por exemplo, que a gente fala que acelera a remoção da toxina. Ou seja, nós vamos dar uma condição muito mais rápida de desintoxicação. Naquela pergunta que você me falou, da pessoa que tem artrite, artrose, o que é? Que são dores terríveis. São dores terríveis que estão a nível de articulação. Ou seja, aquela toxina, o ácido úrico, a ureia, eles estão nessa região. Então o osso, por exemplo, ele tem uma absorção e uma deposição. No momento que tem uma carga de toxina maior, eu vou ter 2 vezes mais absorção do que deposição. Então começa a me dar problemas degenerativos. Tá? Problemas depois de calcificação. Eu vou ter deformidade óssea, deformidade muscular, que vai me limitar. No momento que eu consigo acelerar essa remoção e aliviar a dor, eu consigo dar uma condição de satisfação à pessoa. Agora, o que acontece? A musculatura está atrofiada. Não dá sustentação óssea. Então, paralelamente, eu tenho que fazer um programa de fortalecimento muscular. Aí, então, eu tenho um ganho total do paciente. Agora, Conrado, você falou também dos benefícios para a cicatrização. Sim. Esse aparelho também é um alento, então, para os diabéticos. Perfeito. Então, uma coisa que a gente tem visto, por exemplo, nós temos problemas de úlcera, tanto diabética, úlcera varicosa, escaras em hospitais, pessoas que são úlceras isquêmicas, né? São úlceras de difícil recuperação.
paciente sofre com aquilo ali. Inclusive, no caso de diabetes, nós temos o problema das amputações. Que são terríveis. Então, o que o diabetes é? É a falta da insulina, que nós precisamos da insulina para que a glicose que está na corrente sanguínea entre dentro da célula. Então, a insulina que vai abrir a porta da célula. Não tendo, então essa glicose passa através dos vasos. E o que acontece? Vai queimando os vasos. À medida que queima, vai fibrosando. Então nós vamos diminuindo a luz da artéria. Então o diabetes é um problema arterial. A úlcera varicose é um problema venoso. Certo? Então, no caso do diabetes, então vai estrangulando aquela artéria e vai comprometendo o dedo, principalmente em membros inferiores, né? Compromete o dedo, compromete parte do pé, então você começa a amputar. Mas à medida que você amputa, que é um processo cirúrgico, precisa de reparação para cicatrizar. Claro. Certo? E o que acontece? A insulina, mesmo ali tentando controlar ela, muitas vezes não acontece. Então a ferida passa pela sola do pé, passa pela lateral, certo? E vai combinar em perder o pé, parte da perna, perder parte do joelho, e assim por diante. Olha, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no RBN Notícias. Parabéns por todas essas invenções, todas essas descobertas, e muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a possibilidade de a gente estar falando para tantas pessoas, né? E é uma forma também da gente colocar a pesquisa ao alcance da população. Porque meu trabalho é basicamente tirar a pesquisa do papel e colocar na prática. É isso que eu mais gosto de fazer. Tá certo, Conrado. Mais uma vez, obrigado pela tua presença e pela entrevista. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o segundo bloco do RBN Notícias. Até já!